Muito bom dia, estamos começando pela Rádio Videira FM 88.5, mais um programa Palavras em Ação. Uma alegria encontrar você em mais uma manhã de sábado. Há 10 anos, todas as manhãs de sábado a gente se encontra para levar conhecimento, informação, por que não dizer transformação de modos de pensar e agir, que é o objetivo do programa Palavras em Ação. O programa Palavras em Ação é uma realização da Actus Palestras e Treinamentos em parceria com a Rádio Videira e que todas as manhãs de sábado encontra você. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que seja. Então é uma alegria poder encontrar você em mais uma manhã de sábado e abraçar você aí que está na sua casa, você em Videira, no centro, no bairro, nas comunidades do interior, nas cidades vizinhas, você que acompanha através das ondas da 88.5 FM, seja muito bem-vindo. E claro, você que acompanha além fronteiras através da internet, no aplicativo, no site e na nossa live no Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook. E aproveitando para você que está acompanhando a nossa live, você está notando que estamos num ambiente diferente, estamos na parte externa dos estúdios da Rádio Videira, com essa imagem maravilhosa ao fundo da nossa querida Videira, hoje com um programa diferente, né? A gente costuma de vez em quando sair um pouquinho do estúdio, ir para um ambiente diferente, e hoje a gente tem a grata satisfação de fazer o programa aqui, claro, com um entrevistado muito especial também, que a gente já quer dar o bom dia, já quer acolher, ele que aceitou o convite de estar com a gente nessa manhã, né? Dr. Alexandre Dalpisol, ele que é oncologista, cirurgião oncológico, mastologista e que volta ao nosso programa, já esteve em outras oportunidades, doutor Alexandre, e é uma alegria a gente recebê-lo no nosso programa hoje, num ambiente diferente, aqui na parte externa da rádio. Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado e com uma vista maravilhosa aqui das suntuosas instalações da Rádio Videira. É isso aí, é uma alegria poder recebê-lo novamente aqui, porque já esteve em outras oportunidades, sempre com muito conhecimento, muita informação para nós e a gente fica muito feliz. Então estamos aí com o programa Palavras em Ação, nesta manhã, dia 16 de novembro, no oferecimento da Ótica Santa Luzia, também Dr. Alessandro dos Santos e Dr. Luiz Paulo Andrioni, os nossos valorosos patrocinadores. Começando o nosso programa, é de praxe, o pessoal já conhece o Dr. Alexandre, mas a gente sempre gosta que ele conte um pouquinho da sua caminhada, da sua história, da sua atuação, que é tão importante para a Videira e também para toda a região. Dr. Alexandre, fala um pouquinho para nós então. Eu sou filho de Videira. Eu nasci, me criei aqui em Videira e com 14 anos eu saí para estudar em Curitiba. Na época, o segundo grau na cidade não era tão forte, então eu já fui muito cedo embora, né? Hoje, felizmente, as coisas mudaram bastante, né? Daí eu fiz o segundo grau em Curitiba, entrei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, fiz os 6 anos de medicina lá, fui para São Paulo fazer especialização em cirurgia geral, onde conheci a minha esposa Vanessa, e depois retornei para Curitiba para fazer a cirurgia oncológica no Hospital Erasto Gedler. Vim para Videira e quando retornei para cá, eu vi que tinha um volume muito grande de casos de câncer de mama em Videira e região. Então acabei operando tanta paciente com câncer de mama que criei uma grande expertise nisso e daí depois eu titulei na área de mastologia. E hoje estamos aí, desde em Videira, eu estou desde o ano 2011 trabalhando. Maravilha. Doutor, uma pergunta que normalmente a gente costuma ouvir dos médicos, e vou lhe fazer essa pergunta, a escolha, normalmente chega uma fase de escolher a área que vai atuar, é cardiologia, é pediatria, o senhor foi para a área da oncologia, o que levou aí a essa... Eu sempre gostei muito de cirurgia, mas quando eu estava fazendo a especialização de cirurgia geral em São Paulo, eu vi um cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital AC Camargo operando. Era um câncer invadindo os linfonodos no pescoço e a dissecção da anatomia da região do pescoço, assim, a habilidade cirúrgica daquele profissional me fizeram ter uma paixão à primeira vista pela área e depois não teve jeito, eu só quis saber daquilo para minha vida. Olha só, esse primeiro contato
que já despertou, né? Doutor, falando um pouco mais agora então da área da oncologia, gostaria que o doutor passasse para a gente um pouquinho. É uma área bastante ampla, eu acredito, né? O que a área da oncologia ela abrange tanto? Então, oncologia, câncer, o câncer é uma palavra, mas é uma palavra genérica, né? Ele é um conjunto de doenças, que tem comportamento, agressividade, manejo e tratamento completamente diferentes um do outro. Por exemplo, um câncer de pulmão é totalmente diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer de estômago, que é diferente de um câncer de rim. Então, o câncer é uma palavra, mas na verdade é um conjunto de doenças. São cada órgão, cada tecido, cada tipo de célula do nosso organismo pode provocar um tipo diferente de doença. Doutor, a gente, para começar, né, a entender um pouco mais, a gente ouve muito e infelizmente, né, essa doença está assim muito em voga e agora nesses meses, Outubro Rosa, Novembro Azul também, destaca-se para a mulher, o homem, enfim. A gente ouve falar, né, gostaria até que o doutor esclarecesse para nós, que as células, né, cancerígenas, enfim, as células, elas fazem parte do nosso organismo. E aí depende de situações, até mesmo emocionais, elas podem fazer com que isso, enfim, se destaque, se transforme numa doença. É mais ou menos isso mesmo? Então, uma grande dificuldade de nós tratarmos o câncer é porque o câncer não é um agente externo, ele é um agente interno, é uma célula da pessoa que criou aquilo. Então, essa é uma grande dificuldade, tratar aquilo que é da pessoa sem matar a pessoa. A célula do câncer, então como funciona? As células começam a ter um crescimento desordenado e esses acúmulos de células se transformam em tumores. E a capacidade do tumor de invadir outros órgãos ou órgãos à distância, nesse caso metástases, que dão os tumores malignos, que dão o câncer em si. Uhum. Como se me perguntou do estresse. Um evento emocional grande, um grande estresse, ele pode provocar o câncer ou não? Houveram estudos sobre a incidência do câncer em populações cronicamente estressadas. Qual o modelo que eles pegaram? Uma população pós-guerra, que é um estresse absurdo envolvendo toda uma população. E eles não conseguiram provar um aumento de câncer nessas populações, exceto na população de Hiroshima e Nagasaki, onde tiveram as bombas atômicas e ocorreram os cânceres por causa da radiação. Houve um aumento muito grande de câncer de tireoide e leucemia nessas regiões. Doutor, visto tudo isso que o doutor nos fala, né, dessas células do nosso organismo que acabam, né, aumentando, enfim, o que existe, o que fazer para a gente evitar? Ou seja, a gente sabe que hábitos, né, podem resultar na doença, enfim, o que a gente poderia falar para que a gente possa começar a entender as ações nossas que podem, quem sabe, prevenir também? Você sabe quais são os dois maiores cancerígenos que existem? Qual você acha? Alguns falam de bebida, má alimentação, sedentarismo. Cigarro. E outro grande fator de risco para o surgimento dos cânceres é o envelhecimento populacional. À medida que as pessoas vão envelhecendo, cada vez mais vai ocorrendo uma maior incidência do câncer. Quando que ocorreu o boom da incidência do câncer? 1940. Por quê? 1940 começou a ter saneamento básico,
invenção do antibiótico, melhores técnicas cirúrgicas e de anestesia. Com isso, o que aconteceu? A população começou a viver mais e com isso começou a ter mais os tumores. Então, não fumar, não beber e fazer exames periódicos de rotina. Por exemplo, o câncer de intestino, ele vem dos pólipos do intestino. Então, se fazendo o exame preventivo de colonoscopia, você consegue localizar lesões precoces. O de estômago, pela endoscopia. O câncer de próstata, pelo exame de PSA e pelo toque retal. O câncer de mama, pela mamografia e ultrassom de mama. E assim por diante. Doutor, então é muito... E também, esqueci de falar, me perdoe, câncer de colo de útero, pelo preventivo de colo de útero. Que já salvou milhares de vidas. Sem dúvida nenhuma. Doutor, então quando a gente começa a pensar numa possível prevenção, num possível cuidado, ele começa naquilo que a gente praticamente ouve, né? Hábitos saudáveis, e a investigação. E muitas vezes quando a gente fala, isso pelo menos o que está na boca do povo, né? Quando a gente fala, fez seu check-up, é lá ver pressão, ver como é que está lá creatinina, ureia, colesterol, triglicerídeo e tal, e muitas vezes acaba se protelando, não se fazendo exames muito importantes, como o doutor citou, que é a colonoscopia, a endoscopia, que as pessoas normalmente, a gente costuma ouvir que isso só se faz quando está com um problema de estomacal, intestinal, alguma coisa assim. Exatamente. Os exames preventivos, né, você fez uma excelente observação, não são só aquela bateriazinha de 12 a 15 exames de sangue, né? Tem outros exames importantíssimos e que salvam vidas. E por isso que é importante, né, doutor, a gente tá antenado nisso, porque realmente não existe mais aquela premissa que quem procura acha, né? Tem que achar para tratar, se não achar uma hora ou outra, ele nos acha, né? Exatamente. Achar em fase inicial. Essa é outra coisa que eu gostaria de entrar nesse assunto, doutor. A gente vê e ouve e acompanha que evoluiu muito, né, todo o tratamento com relação ao câncer. Houve essa evolução bastante grande nas técnicas, enfim, depois o doutor pode adentrar nesse assunto, mas automaticamente também com essa evolução, o tratamento também, quanto antes se descoberto, mais eficaz ele é. A sobrevivência pós-câncer, ela está aumentando muito progressivamente, né? Por quê? Porque os tumores são descobertos em fases mais iniciais, tem melhor chance de cura com isso. As cirurgias estão mais complexas e menos invasivas, né? Então, por exemplo, um câncer de intestino que anos atrás a pessoa ficava internada 5, 7 dias, hoje nós já podemos fazer por videolaparoscopia 2 a 3 dias de internação. Então, isso reflete uma melhora da qualidade cirúrgica, melhora da qualidade anestésica. A radioterapia é uma técnica muito usada para o tratamento dos cânceres que entrega radiação para queimar, para matar as células malignas. Mas a radioterapia ela tem o efeito colateral de também pegar tecidos nobres, né, tecidos que estão ao redor. Então as técnicas mais modernas de radioterapia fazem com que a dose necessária seja entregue com mais eficiência no tumor, mantendo íntegros os tecidos e órgãos ao redor. Para você ter ideia, aparelhos modernos de radioterapia conseguem focar e ondular a energia do tratamento conforme a respiração da pessoa. A quimioterapia é uma das que mais avança, drogas mais potentes, com menos efeitos colaterais. Imunoterapia, medicações que fazem o próprio organismo combater o tumor. Então, o tratamento
cada vez só vai melhorando, né? E agora nós começamos a nos deparar com um outro tipo de paciente. O paciente que já tratou um primeiro câncer, ficou curado, ficou bem, anos depois faz o segundo, anos depois até um terceiro tumor, coisa que nos anos anteriores, antigamente, era uma coisa inimaginável, né? Doutor, e isso é uma coisa assim bastante curiosa, né? Curiosa e talvez até por essa qualidade no tratamento que hoje acaba se diagnosticando um segundo, um terceiro, porque talvez há um tempo atrás no primeiro já não conseguia, né, sobreviver, enfim. Mas é decorrente isso e ele é alguma coisa que ficou do primeiro, não? Não. Um outro tumor totalmente diferente, um novo primário que a gente fala, um outro órgão fez a outra lesão. Uhum. E isso, doutor, a gente pode dizer, e a gente já sabe que existe isso, essa questão hereditária, a propensão a de repente ter a doença, como é que tem toda essa questão? A maioria dos tumores são esporádicos, eles pegam e acontece na vida da pessoa. No entanto, tumores de mama e tumores de intestino grosso, em cerca de 10 a 15% dos casos, ocorre uma tendência familiar nesses casos. Então, chama atenção, principalmente quando esses tumores acontecem numa idade mais jovem, por exemplo, acontecer um tumor de intestino, um tumor de mama em paciente com menos de 40 anos, ou quando começam a aparecer mais de 2 em determinada família. Uhum. Aí já acende seu alerta. Sim. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Dalpisol, ele que aceitou o convite de estar batendo esse papo com a gente. Você que está acompanhando o programa através das ondas da 88.5 FM, você está ouvindo o nosso programa, como de praxe acontece, e para você que de repente está aí assistindo o nosso programa através da live no Facebook, muita gente acompanhando o programa está vendo que nós estamos na parte externa aqui dos estúdios da Rádio Videira, dos estúdios da RBV Rádios, com a nossa querida videira ao fundo aqui, um ambiente muito agradável, um dia muito agradável, e nesta manhã de sábado nós temos a alegria de falar sobre esse tema tão importante que é a saúde, e hoje com o tema da oncologia, o câncer, com a presença do Dr. Alexandre Dalpisol. O programa Palavras em Ação, que vai seguindo por aqui no oferecimento da Ótica Santa Luzia. Você já sabe, a Ótica Santa Luzia está sempre ao seu lado. Precisou de óculos? Ótica Santa Luzia é o endereço certo. O óculos aí com a lente de visão simples, multifocal, para proteção solar, enfim, precisou de óculos, a Ótica Santa Luzia está sempre ao seu lado, no centro de Videira, ali na Pedro Andreasa 123, ao lado da Caixa Econômica Federal, e o fone é o 3533-3196 e o 999470235. Também junto com a gente a doutora Alessandra dos Santos. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados da saúde da mulher, e sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além de tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone 98819-2366, ali na rua Coronel Fagundes, número 100, no edifício Arida Lazenha, ao lado do Hospital Divino Salvador. E atendendo juntamente com a doutora Alessandra dos Santos está o doutor Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista, cuidando da saúde do homem e de toda a área da urologia, atendendo juntamente com a doutora Alessandra, ali no edifício Arida Lazenha, ao lado do Hospital Divino Salvador. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai correr para o intervalo, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e já na sequência volta para o nosso bate-papo de hoje com o Dr. Alexandre Dalpisol. Fique aí rapidinho e a gente volta já na sequência. E aproveito, né, para mandar um abraço a todo o pessoal que está acompanhando. A gente sabe que toda a programação de sábado o pessoal manda o seu recado, manda o seu comentário através da transmissão do Facebook, através do WhatsApp. Hoje a gente não está lendo, né, porque temos a gravação aqui no ambiente externo do programa. A gente não pode mandar as mensagens aí ao vivo, mas agradeço a você que está interagindo com a gente também, tá bom? É rapidinho, a gente volta já na sequência. Estamos de volta com o programa Palavras em Ação, nesta manhã de sábado. Um prazer imenso estar com você em mais uma manhã de sábado, trazendo conhecimento e informação, porque você já sabe, né? O objetivo do programa Palavras em Ação é esse, levar informação, conhecimento e poder transformar
seu modo de pensar, modo de agir, sempre agregar ao teu conhecimento que você já tem, aquilo que possa trazer e melhorar aí essa qualidade de vida, o seu modo de pensar. Há 10 anos, toda manhã de sábado a gente recebe convidados aqui no programa para bater um papo, falar de algum tema muito especial. Volto a repetir, quem de repente está ligando o rádio agora, está acessando aí o Facebook da Rádio Videira agora, você que está assistindo está vendo que estamos num ambiente diferente, um ambiente muito bacana, muito acolhedor, que estamos na área externa dos estúdios da Rádio Videira, dos estúdios das rádios, da RBV Rádio. Estamos aqui na parte externa, ao fundo da nossa videira, num final de tarde, gravando o programa que estamos veiculando nessa manhã de sábado aqui, hoje, 16 de novembro. E é uma alegria poder estar com você. E você que acompanha a nossa programação através do rádio, está ouvindo o programa hoje através da 88.5 FM, através também, claro, do aplicativo e do site da Rádio Videira. E hoje, no programa, temos a grata satisfação de receber o Dr. Alexandre Dalpisol, o Dr. Alexandre que já esteve em outras oportunidades aqui no programa e hoje nos dá a grata satisfação de voltar ao programa falar desse tema tão importante que é a sua área de atuação, que é a oncologia. Ele que é cirurgião oncológico, mastologista e que hoje, já no primeiro bloco, nos trouxe elementos bem importantes, né, a respeito do câncer, a respeito da doença, dos cuidados, da evolução, enfim, de tudo isso. Doutor Alexandre, a gente falava da evolução dos tratamentos, evolução, né, que teve nos últimos anos. O que mais lhe chama a atenção, essa é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal da saúde, desde a sua formação lá atrás, quando começou, quando teve esse contato, o que mais chama a atenção na evolução, na transformação aí dos cuidados, enfim, do tratamento com a doença? Dinei, me chama a atenção um período de 10 anos. Por exemplo, como que está, com relação às cirurgias, como que são as cirurgias hoje e como que eram as cirurgias quando eu cheguei aqui há 12, 13 anos atrás. Uhum. Como as coisas evoluíram, né? Por exemplo, na parte da mama, quando eu cheguei eu fazia mastectomia e retirava a mama, ficava liso aqui o tórax da mulher. Hoje em dia, fazer uma retirada de mama, fazer uma mastectomia sem reconstrução não se admite mais. Então, num curto período, como que as coisas acontecem, evoluem rápido. Uhum. Doutor, o senhor falou antes também a cirurgia de vídeo, que a gente costuma dizer, né? É uma evolução bastante grande, eu acredito, né? Em todas as áreas da saúde, da cirurgia, enfim, e na área da oncologia também não é diferente. Sim, a cirurgia de videolaparoscopia é a cirurgia de furinhos, né? Então, não que não vai ter corte, mas são cortes, são incisões menores. E com incisões menores, o trauma é menor, menos dor pós-operatória, o intestino volta a funcionar mais rapidamente e assim por diante. Agora, um passo acima da cirurgia da videolaparoscopia, que é a cirurgia de furinhos, está tendo a cirurgia robótica, em que o cirurgião fica sentado, como se fosse numa bancada, tem controles na mão, como se fosse um videogame, ele vai operando a uma distância, por exemplo, o aparelho, o robô que faz a cirurgia fica ali a uns 4, 5 metros dele. A cirurgia robótica, ela não está tendo uma disseminação tão rápida como aconteceu na cirurgia de videolaparoscopia. Eu acho que um fator que está limitando um pouco isso, na minha opinião, é o custo. Ainda está um custo muito, muito alto. A tecnologia para chegar para as pessoas, isso em todas as situações, passa por várias etapas. E uma dessas etapas é a diminuição de custo, para que
se popularize o método, que é uma coisa que eu acho que ainda não está acontecendo. Doutor, e os próprios tratamentos, o doutor no bloco anterior comentou, né? Nós temos a quimioterapia, a radioterapia, também já houve bastante evolução nesses tratamentos, né? Muito, muito. E as coisas andam rápido. E a novidade, todo dia chega alguma novidade. E para se aprovar um tratamento, principalmente um tratamento em oncologia, é uma coisa de anos. Para você poder pensar numa droga que tenha um potencial, daí você fazer os primeiros testes, primeiros em animais, depois em humanos, e quando você precisa provar que ela funciona ou não, você tem que fazer um estudo com um grande número de pessoas para provar o êxito dela. Então são estudos de vários e vários anos. E em todo momento ao redor do mundo estão acontecendo vários e vários estudos. Alguns não têm êxito, não provam a eficácia do medicamento. Mas muitos provam e vão mudando o panorama da medicina. Doutor, já se ouve falar também, eu acredito que é uma realidade, né? Não sei se é de conhecimento de todos também, com relação aos tratamentos via oral, ou seja, não sei se chama como uma radioterapia também, como é que é esse tratamento também via oral, da quimioterapia, enfim? Sim, são medicamentos que combatem o câncer. Eles são de diferentes classes. Tem quimioterápicos, que são administrados por via oral. Tem remédios para hormonioterapia. Por exemplo, para o câncer de próstata ou para o câncer de mama, são medicamentos que são tomados por via oral e que eles inibem a produção do estrogênio para a mulher e da testosterona para o homem. E assim fazem um tratamento que segura a evolução dessas doenças. E tem tratamentos também que por via oral, que são anticorpos que fazem um bloqueio de determinado receptor na célula, que esse receptor é responsável por um mecanismo de reprodução da célula. Então, são medicamentos que bloqueiam especificamente isso e não tem todo aquele efeito colateral da quimioterapia. Olha só, a tecnologia, ou seja, a favor aí da... E anda rápido. Muito rápido mesmo, doutor. Doutor, uma coisa que muitas vezes a gente ouve, até o doutor já comentou, mas só para a gente destacar, tumor e câncer são a mesma coisa? Porque muita gente diz, a pessoa está com um tumor, né? Não, a pessoa está com câncer. É a mesma coisa? O câncer é a doença, o tumor, enfim? O câncer é um tumor. Os tumores se dividem em malignos e benignos. O tumor benigno tem aquela característica que ele vai lentamente crescendo e fazendo um aumento tumoral. Por exemplo, um nódulo benigno de tireoide, um lipoma, que é um tumorzinho de gordura, né? Então são tumores que eles vão crescendo lentamente, mas eles não vão ocasionar o óbito da pessoa. Já aqueles tumores que têm a capacidade de infiltrar, invadir, abraçar os órgãos adjacentes, órgãos que estão ao lado, ou que eles têm a capacidade de mandar filhotes para outros locais, processo que a gente chama de metástase, esses nós chamamos de câncer. Então, na verdade, o câncer é um tipo de tumor, ou seja, o maligno. Sim. Doutor, nós tivemos então agora, em outubro rosa, destinado à saúde da mulher, em especial a questão do câncer de mama, né? Esse ano também teve o tema, né? Mulher, seu corpo, sua vida. O doutor especializou aí em mastologia, né? Fala um pouquinho desse mês e como é que está toda essa questão em voga aí do câncer de mama, as evoluções que nós tivemos, alguns dados, enfim, que o doutor queira colocar. Por exemplo, quando você tem um tumor de mama de 1 centímetro
ou até menos, a chance de cura dessa mulher é superior a 95%. Quando o tumor ultrapassa 2 a 3 centímetros, ou quando o tumor começa a fazer uma disseminação para as ínguas da axila, essa chance de sobrevivência diminui e diminui progressivamente conforme o tamanho da lesão. Então, o que nós vamos observando é que cada dia mais nós estamos encontrando tumores menores, tumores com uma possibilidade de cura maior. As técnicas de reconstrução de mama nos dão uma oportunidade de fazer cirurgias mais preventivas. Por exemplo, o que nós estávamos falando agora há pouco, pacientes que têm uma história familiar de câncer de mama, você faz um teste genético, prova-se que a doença genética, em determinado momento, você já faz uma cirurgia preventiva, você já tira as mamas, né? E você já tira as mamas mantendo a beleza da mama. Você tira, mas mantém o envelope do bico do seio, da auréola, faz uma cirurgia que a gente chama de adenomastectomia, como ficou conhecida na época pela Angelina Jolie, aquela atriz americana que fez o procedimento. Então, com relação à mama, uma mensagem que eu gosto muito de falar, nós estamos em novembro, mas voltando um pouco para o Outubro Rosa, é que outubro é um momento da mulher pensar, já fiz meus exames preventivos? Sim ou não? Opa, eu tenho mamas, eu tenho que fazer os exames. Só que uma mensagem que muito se fala de mamografia, mas a mamografia começa a ficar interessante quando a mulher começa a ter uma substituição do tecido mamário por gordura, que vai acontecendo com a idade. Então, muito importante nas pacientes mais jovens, 35, 40, 45 anos, o uso do ultrassom de mama. Associação da mamografia com ultrassom. Porque mamas densas, mamas que ainda tem muito tecido de mama e pouca de gordura, tem muitas lesões que a mamografia pode passar desapercebida e não ver a lesão. Outra mensagem que eu deixo do Outubro Rosa, que também eu acho que é um mês de conscientização para o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é relacionado ao vírus do HPV. Ednei, esse câncer vai ter uma incidência cada vez menor em virtude da vacinação que as crianças, as meninas de 9 anos estão tendo cada vez mais. Mas o pessoal que não teve, as mulheres que não tiveram a oportunidade de ter a vacina, a mensagem é que façam o seu exame de preventivo de colo de útero, o seu exame de Papa Nicolau, porque esse exame é um raspado que faz no colo de útero, ele consegue ver lesões iniciais, anos antes da mulher fazer o câncer de colo de útero. E mais uma vez, né, doutor, é essa busca, essa prevenção, essa investigação precoce que pode resultar aí, né, na detecção, né, cada vez mais cedo de uma possível doença que pode ser tratada de uma maneira muito mais tranquila, né, doutor? Exato, exato. Doutor, e aí vem associado a essa questão, antes da gente fechar a parte das mulheres, do Outubro Rosa, enfim, vem toda a questão da qualidade de vida também, né? Que vem associado, aquilo que a gente falava lá no começo do programa, que vem associado desde uma alimentação, enfim, né, a questão da atividade física. Eu acho que tudo isso, ele ajuda também, né, a qualidade de vida a, pelo menos, né, mitigar talvez uma possível doença, enfim. Isso a gente discute muito na oncologia,
o que você falou, nós chamamos de padrão de vida ocidental, que é uma dieta com maior teor de gorduras, menos de fibra, e estamos fazendo pouco exercício físico. Então isso é um fator de risco para determinados cânceres, como mama, próstata e intestino. Então, doutor, agora já entrando um pouquinho mais, agora estamos no novembro, né? E é o momento de falar também com os homens, ou seja, a gente sabe que é um mês dedicado aí a essa atenção à saúde do homem, principalmente na questão do câncer de próstata, mas existem outros cânceres também que atingem bastante o homem, né? E que é necessário ter uma atenção especial. Sim, ele tem, no homem, fora o câncer de próstata, temos o câncer de colo, que é o intestino. O principal sintoma do câncer de cólon é dor abdominal, sangramento nas fezes ou alteração do hábito intestinal. Por exemplo, aquela pessoa que tinha um intestino normal e começou a ter constipação, ou tinha um intestino normal, começou a ter diarreia, isso é uma alteração de padrão de hábito intestinal. Mas o que acontece nesses casos são fases mais tardias, então nós temos que trabalhar na prevenção. Então o que é ideal? Que a pessoa, isso serve para as mulheres também, mas quando tiver os seus 45 anos, já faça seu primeiro exame de colonoscopia. Câncer de estômago, também muito frequente na nossa região. E uma coisa que é endêmica, isso é muito importante, endêmica na nossa região é o câncer de pele. Em virtude da colonização aqui do meio oeste de Santa Catarina, alemães, italianos, principalmente o pessoal mais antigo, acabou trabalhando bastante na lavoura. Então tem uma incidência muito grande de câncer de pele no consultório. Todo dia chega paciente com câncer de pele no consultório. E a dica é o seguinte: toda lesão, uma ferida que não cicatriza na pele em 4 semanas é suspeita até que se prove ao contrário. E é importante, doutor, esse olhar, né, para o corpo, tanto para as mulheres, desde o exame do toque, enfim, né, do exame da mama, né, o auto toque ali, e é o olhar para o corpo, né? Muitas vezes a gente passa despercebido, o corpo está dando sinais e você não quer buscar, não quer tentar entender, ou vai, né, deixando de lado, não, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, e de repente pode ser tarde, né? Exatamente. E a pele é uma coisa que a gente se olha no espelho. Mas uma coisa que é bom lembrar, assim, as costas. Nós não olhamos as costas, né? E, por exemplo, tem o melanoma, que é uma lesão que provém das pintas, muito frequentemente surge nas costas. O esposo, ou alguém vê a pessoa sem camisa, tem uma mancha aqui e tal, né? Por isso a importância também do olhar para o outro, né? Olhar para o outro, exatamente. Para o outro, né? Você também olhar para o outro e notar tudo isso. Muito bem, hoje é o programa Palavras em Ação, estamos nesse ambiente externo da rádio aqui, o pessoal que está acompanhando através da live no Facebook. Se de repente você não conseguiu assistir a live hoje, vai lá no Facebook da Rádio Videira durante a semana, enfim, você vai achar o programa de hoje, vai ver que programa bacana, diferente aqui na parte externa dos estúdios da Rádio Videira. Estamos recebendo o Dr. Alexandre Dalpisol, ele que é cirurgião oncológico, mastologista, e nos dá a grata satisfação de bater esse papo junto com a gente hoje, mais uma vez falando, né, do câncer, essa doença que está presente no dia a dia e cada vez mais, né, doutor, alguém próximo da gente, né, um familiar, um amigo, alguém acaba descobrindo, né, um câncer, um tumor, e a gente começa a conviver. Mas o que nos deixa um pouco mais aliviados, se é essa a palavra, doutor, é que antigamente, quando se falava, né, um diagnóstico de câncer, parecia que era uma sentença de morte, né, ou seja, está com câncer. Hoje não, né, doutor? Hoje o diagnóstico vem, agora vamos cuidar, vamos tratar, porque
claro, cada fase é uma situação, cada local, né, tem mais delicado, enfim, mas sempre existe uma esperança, né? Exatamente. E isso, doutor, como é que está sendo também para o doutor? Acredito que é algo também que traz essa esperança de, ao dar o diagnóstico, também dizer, ó, vamos tratar, né? Sim, sim. Nós sempre, quando acontece um caso de câncer, não é só a pessoa que adoece, né? É todo o entorno da pessoa. É um momento bastante delicado. Quantas pessoas a gente já viu que falaram a expressão: eu curei do câncer, eu nasci de novo. Eu tenho certeza que essa evolução de toda a tecnologia, da ciência, enfim, traz essa não é uma tranquilidade, mas de repente, né, uma esperança, né, doutor? Uma esperança que, não, tem um diagnóstico, tá bom, então agora vamos encarar, vamos tratar, porque a maioria podemos dizer, né, doutor, numa fase, num estágio meio que inicial, ele tem uma probabilidade de cura. Ednei, e diferente do passado, tem muitos casos que nós não conseguimos tratar, mas com a evolução das medicações, nós conseguimos manter a pessoa por vários e vários anos, como se fosse uma doença crônica, um diabetes, uma pressão alta, uma coisa inimaginável no passado. E que hoje também já é possível. E além do que também, doutor, agora falando um pouquinho mais especificamente, agora eu estava lembrando, alguns, por exemplo, do câncer da próstata, né, falando com os homens agora. Dependendo da fase, do estágio, é possível simplesmente fazer o acompanhamento, né, sem ter algo mais invasivo, um tratamento, muitas vezes, quando ele está lá no início, alguma alteração, alguma coisa assim, né? Câncer de próstata, tomando um exemplo, num paciente idoso, muitas vezes só acompanha, porque a evolução naquela idade é tão lenta que pela perspectiva de vida da pessoa, você acaba em alguns casos, você só observando, só acompanhando, né? Por isso, cada vez mais a gente chama a atenção da detecção de forma precoce, né? O quanto antes de detectar, tudo é um pouco mais tranquilo, é mais fácil. Então, agora vale a pena chamar a atenção dos homens, né, doutor? Estamos no novembro, quem ainda não procurou aí fazer o seu check-up, mas aquele check-up completo. Completo, não só dos exames de sangue, mas fazer o exame do toque, fazer, de repente, dependendo da idade, uma colonoscopia. É indolor, né, doutor? Vai lá, toma uma sedação, não sente nada. Se tem alguma coisa na hora mesmo, né, o médico que está fazendo ali, ele já pode tirar o pólipo, já vai investigar se é alguma coisa, se não é. É muito, muito mais fácil hoje você descobrir e tratar, né? Outra coisa, com relação ao pessoal que fumou, né? Pessoal que, por exemplo, fumou mais que 20 anos uma carteira de cigarro por dia, que a gente chama de 20 anos maço, a partir daí já começa a ter risco para o desenvolvimento de cânceres relacionados ao cigarro, ao tabaco, né? São câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de garganta, laringe, assim por diante. Muito importante isso. Esse é o programa Palavras em Ação, junto com você, sempre nas manhãs de sábado, trazendo informação e conhecimento no oferecimento da Ótica Santa Luzia. Não me canso de dizer que precisou de óculos, assim como eu, precisou de óculos, vai lá na Ótica Santa Luzia, você vai encontrar o que há de melhor. Há aquele atendimento super especial, porque eu vou falar para você, eu tenho dificuldade de escolher o meu óculos. Vou lá na Ótica Santa Luzia, a equipe está lá, super qualificada, me ajuda a escolher o que há de melhor, preço especial, condições de pagamento, você vai sair muito satisfeito. A Ótica Santa Luzia, no centro de Videira, ali do lado da Caixa Econômica Federal. Tire suas dúvidas, anote o telefone, é o 3533-3196 e o 999470235, a Ótica Santa Luzia. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializado nos cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone 98819-2366, na Coronel Fagundes, número 100, sala 9, no edifício Ari da Lazen, ali ao lado do Hospital Divino Salvador. E atendendo juntamente com a doutora Alessandra dos Santos, está o doutor
Dr. Luiz Paulo Andrioni, ele que é urologista especializado na saúde do homem, também toda a área da urologia, atendendo juntamente ali com a doutora Alessandra dos Santos. O nosso telefone é o 988192366. Esse é o programa Palavras em Ação. Hoje recebemos no programa o Dr. Alexandre Dalpisol. Uma alegria imensa, doutor Alexandre, nosso amigo lá de longa data, da adolescência, né, doutor Alexandre? E a gente fica muito feliz e muito feliz, principalmente por, na nossa cidade, nós termos um profissional do gabarito do doutor Alexandre que atende tantas pessoas, tantas famílias, né? Trata, faz a cirurgia e hoje é uma referência a nível aí estadual, né? E, enfim, de vários cantos aí vem até o Dr. Alexandre para fazer o seu tratamento, tem um diagnóstico, faz o tratamento e hoje compartilhar todo esse conhecimento conosco. Só nos resta agradecer, Dr. Alexandre, imensamente pela sua participação, pela disponibilidade, sair correndo lá do consultório para estar junto com a gente, que a gente agradece imensamente. Lembro, antes do senhor deixar suas considerações finais, que tem aí um endereço agora novo, reforma do consultório. Lembra de falar para nós aí também, o pessoal que está antenado. Sim, nós estamos fazendo uma reforma grande no consultório. Então, nos próximos 4 a 5 meses, estaremos atendendo no Centro Médico Integrado, ali no bairro Matriz. Tá certo, então. Precisando lá no Centro Médico Integrado, o consultório do Dr. Alexandre. Doutor, agradeço imensamente a sua participação no nosso programa, sempre trazendo muita informação, muito conhecimento. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui e deixo espaço para suas considerações finais. Obrigado pelo convite e eu acho que a consideração final é cuidem da saúde, façam os seus exames preventivos e vamos viver a vida. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor. E assim a gente vai chegando ao final de mais um programa Palavras em Ação, agradecendo o seu carinho, a sua companhia, a sua sintonia. Você que esteve com a gente nesta manhã de sábado, desejo para você um final de semana iluminado, uma semana abençoada e no próximo sábado, se Deus quiser, Ele vai querer, a gente vai estar junto aqui para mais um programa Palavras em Ação. A você um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado.